Meus amados irmãos, eu saúdo-vos a todos com a paz do Senhor Jesus. Como sempre, é um prazer estar de novo convosco. Eu convido-vos a todos os que puderem a abrirmos as nossas Bíblias para lermos o texto que vai servir de base àquilo que nos propomos partilhar hoje com os irmãos que nos dão o prazer de estarem a assistir a este culto. E convido-vos a abrirmos as nossas Bíblias no livro de Provérbios, o capítulo 31, para lermos alguns versículos deste livro. Eu pedia que depois não fechassem as Bíblias, que mantivessem as Bíblias abertas neste texto, porque iremos ler outros versículos deste capítulo. Então, meus amados, lemos assim a palavra de Deus. Provérbios 31, o verso 10, diz assim: Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede ao de rubis. Ainda o verso 11. O coração do seu marido está nela confiado. Assim, ele não necessitará de despojo. Verso 13. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com suas mãos. Ainda o verso 18. Prova e vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Por último, ainda o verso 25 que diz: a força e a glória são seu vestido e se alegrará com o dia futuro. Algumas traduções diz: e ri-se do dia futuro. Meus amados irmãos, o que nos maravilha para todos os que estão familiarizados com a leitura, com o estudo da Bíblia, que é a palavra de Deus, é a sua linguagem profética. Ou seja, em cada relato, cada texto, Deus estabelece um ensino para a igreja, para o homem. E é interessante aquilo que estamos a dizer. E fazemos até já uma pergunta. Atendendo ao que acabamos de dizer, esta mulher a que o texto se refere é apenas uma alusão à criação ou esconde aqui algum segredo? É certo que esconde um segredo. Esta mulher fala-nos acerca da igreja fiel. E é interessante vermos aquilo que Deus revelou pelo seu Espírito a Salomão quando escreveu este texto. Mulher virtuosa. O que é que faz da igreja uma mulher de exemplo, uma mulher com virtudes? E deixem-me dizer-vos uma coisa que é importante. Quando nos referimos à igreja, às vezes a nossa mente reporta-se apenas ao templo, ao espaço onde nos reunimos em determinados dias da semana, mas é um erro pensarmos assim. Quando falamos acerca de igreja, nós estamos a falar acerca da minha vida, da sua, da nossa. Essas pedras vivas que somos nós. Então, o que é que faz de mim, de si, de nós, pessoas com testemunho, conforme o texto diz? E é interessante que a palavra diz que o valor dessa mulher virtuosa, que nós já sabemos que aponta para a igreja fiel, o texto diz que o valor dessa mulher muito excede o de finas joias, rubis, como o texto diz. O que é que faz de mim, de si, algo diferente? O que é que caracteriza a igreja e que marca uma diferença? É um valor que ela tem. Sabem qual? O valor da igreja é que Cristo está vivo no meio dela. O valor da igreja é que Jesus não é uma história. Nasceu,
viveu, morreu. O valor da igreja, aquilo que faz de mim uma pessoa diferente nesta sociedade, neste mundo, é quando Cristo é visto vivo em nós. E é interessante notarmos uma coisa, que esta sempre foi, sempre será, é e será a grande e única mensagem da igreja, a ressurreição. Quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja no dia de Pentecostes, quando os fiéis foram batizados com o Espírito Santo, a grande mensagem que o Espírito Santo levou àquele grupo de pessoas desqualificadas, né? Limitadas, a única mensagem que tocou os corações, que levou Deus pelo seu Espírito a operar, foi que Jesus estava vivo. Hoje sucede o mesmo. Aquilo que faz de nós uma igreja virtuosa é que Jesus está vivo nela. Louvado seja o seu nome. E a pergunta que importa fazermos é essa: na minha vida, na sua, na nossa, Jesus está vivo. Existem evidências dessa ressurreição na nossa vida. É interessante, meus amados irmãos e prezados amigos que estão conosco participando deste culto, o segundo versículo que lemos diz-nos que o coração do seu marido, o marido desta mulher virtuosa, é Cristo. A igreja é noiva, Jesus é o noivo. O coração do seu marido está nela confiado. Meus irmãos, que segredo, que coisa extraordinária. O coração do marido não é a mente, não é a razão, não são as emoções, os sentimentos. O coração de Cristo está nela confiado. Que maravilha! É a mente de Cristo. E permitam-me atrelar ao texto que estamos a estudar uma experiência que Jesus viveu quando alguém se aproximou dele um dia e disseram: Mestre, aonde quer que tu fores, nós vamos seguir-te. E é interessante que Jesus disse uma coisa estranha, desconexada até. Jesus disse: olhem, as raposas têm covis, as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que é que Jesus estava a querer dizer com isso? Aquilo que nós lemos. Hoje, o valor da igreja está nessa experiência, Cristo vivo. Mas isso não pode ser uma emoção, não pode ser uma frase feita. Jesus está vivo quando em mim, em si, em nós, existem espaços, liberdades para que Jesus possa reclinar a sua cabeça e confiar-nos o que está no seu coração, os segredos, os mistérios da eternidade, aquilo que o olho nunca viu, que o ouvido nunca ouviu, as coisas que nunca subiram aos nossos corações, é o que Deus tem preparado para todos os que o amam. E a mulher virtuosa, essa igreja, ela tem essa experiência. O coração do seu marido está nela confiado. Meus amados irmãos, meus amados amigos, não há nada melhor nesta vida do que vivermos os segredos, a intimidade. Isto é um apelo à intimidade. Não é uma experiência superficial, fingida, aparente. É intimidade. É o coração que lhe está confiado. O marido confia os segredos, os mistérios, a sua mente. Louvado seja o seu nome. Mas o texto que lemos, nele nós encontramos outras características que definem o perfil dessa igreja fiel, dessa mulher virtuosa, a sua vida, a minha, a nossa. O texto diz assim, verso 18, prova, ou seja, essa mulher virtuosa, a igreja prova e vê que é boa a sua mercadoria. Aleluia. É uma igreja
que vive de experiências. Não é uma igreja. Nós não podemos apenas contar coisas que outros viveram, mas nós provamos e vemos que a mercadoria é boa. A mercadoria são as experiências. A mercadoria são os sinais. Ela prova, ela vive a experiência. Ela não apenas conta coisas que outros viveram. Não é? É interessante, e permitam-me também juntar este texto a algo que me está a ocorrer até agora. Não é? Quando Paulo, na carta aos Gálatas, no final desta epístola, ele diz: ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de quem? De Cristo Jesus. Sabemos que ele falava acerca do seu corpo, mas a Bíblia diz-nos que a igreja é corpo de Cristo. Nós, como igreja, que marcas é que temos? São aquelas que nós provamos. São as experiências que Deus nos leva a viver. É a nossa mercadoria. Não estamos vazios. Não é uma teoria. É uma fé que não está na mensagem, mas numa experiência. Nasce desse conhecimento. Jesus está vivo. Ela prova a sua mercadoria e vê que é boa. É o que nos satisfaz. Não há nada melhor do que ouvir Jesus falar conosco. Não há nada melhor do que ver Ele mudar, transformar as nossas vidas, convencer os perdidos, restaurar lares, curar enfermidades. Essa é a nossa mercadoria, são experiências. A Bíblia diz-nos que o reino dos céus não está em palavras, mas em virtude. É essa a nossa mercadoria. Virtude, poder, manifestação da glória de Deus nas nossas vidas. Permitam-me comentar convosco ainda mais uma das características que marca a diferença da igreja que é nominal e daquela que é uma igreja viva. Uma igreja viva. Nós lemos o seguinte, no verso 13, o texto diz-nos que essa mulher busca lã e linho e trabalha de boa vontade com suas mãos. Ela busca lã. Lã é o que aquece. Lã é o que aquece. E o que aquece a igreja é o derramar do Espírito Santo. Não é? É interessante, não é? Que quando os discípulos que iam para Emaús, caminho de Emaús, quando Jesus se aproximou deles e começou a falar-lhes de si e começou a dizer-lhes aquilo que os profetas, os salmos, Moisés diziam acerca de si, quando chegaram à casa de um deles, eles insistiram, constrangeram Jesus a entrar. Jesus entrou no partir do pão, Jesus revelou-se vivo. Esse é o valor da igreja, é que Ele revela-se vivo através da sua palavra. E um deles comentaram, não ardia o nosso coração enquanto Ele nos falava. É esse calor, é essa lã, que é o que nos aquece, ela é o Espírito Santo, é o fogo. Ela busca lã e linho. O linho fala-nos daquilo que é uma vida separada, uma vida santa. E se seguirmos a santificação, como está escrito em Hebreus, nós vamos ver Deus. E a igreja tem visto Deus. Aleluia. Porque buscamos linho, buscamos uma vida separada, trabalhamos com alegria com as nossas mãos. É o compromisso, é a instrumentalidade que o Senhor nos tem convidado a viver. Terminando, eu queria ainda ler convosco o que está no versículo 25. A força e a glória são o seu vestido. A força da igreja está na fé que Cristo plantou em nós. A glória é a gratidão, é o louvor. Mas o texto diz que a mulher virtuosa se alegrará com o dia futuro
Em algumas traduções diz, e ela ri-se do dia futuro, que nós sofremos. Estamos até solidários com aquilo que são os cataclismos que têm vindo sobre este mundo, por causa da desobediência. Porque o homem não quer Deus, porque se cumprem profecias. É a ira de Deus. São holofotes que apontam para aquilo que é a alegria da igreja. Ela ri-se do dia futuro. Ela alegra-se do dia futuro, porque a igreja vai ser arrebatada. Jesus vem buscar a sua noiva. Ele comprou-nos. Não somos mais nossos. Esta é a nossa alegria. A força que temos, a glória que temos, é a bendita esperança de um dia futuro. Jesus vai voltar. Ele está vivo. Meus amados irmãos, preparemo-nos para esse evento. Deixando que o valor das nossas vidas como igreja seja a experiência de Ele estar vivo em nós. Que o Senhor nos abençoe e desejamos a todos a paz do Senhor Jesus, convidando-vos para o próximo culto. Que Deus nos abençoe.